Imagina a cena. Você faz todo o processo do pão todo certinho. Você faz a autólise, você sova um pouco, você faz as dobras, primeira fermentação, coloca o seu pão para fermentar durante a noite na segunda fermentação na geladeira. Depois você tira o seu pão da geladeira, vira ele para fazer o corte e colocar para assar, ele esparrama e vira um disco voador. Dá até uma tristeza, né? Por que será que isso acontece? Essa é uma dúvida que eu recebo muito lá no meu pão caseiro. E pensando nisso, eu separei os 4 principais motivos do porquê o seu pão esparrama. E o principal motivo do seu pão esparramar é excesso de água. A gente tem uma tendência a achar que só os pães muito hidratados, com muita água, têm qualidade e são bons. E aí nessa pegada acaba que a gente acaba exagerando muitas vezes na água da receita. Coloca a água toda ali de uma vez só e o pão fica com a massa muito mole. Por esse motivo, o ideal é que você vai colocando a água na sua receita aos poucos, vai sentindo a massa. E a maioria das farinhas de supermercado, elas aguentam em torno de 60% a 65% de água, o que também rende um bom pão com essa hidratação. Então é uma boa você começar a fazer os pães com a hidratação um pouco mais baixa e quando você sentir seguro, se você quiser também, você pode aumentar a hidratação dos seus pães. Eu acredito que a gente consegue fazer um pão muito bom com uma hidratação um pouco mais baixa. É tudo questão de processo e paciência. E o segundo motivo que faz o seu pão esparramar e virar um disco voador é o excesso de fermentação. Quando a gente deixa o nosso pão fermentar demais, acaba que ele vira um balão cheio de ar. E aí, quando a gente vai virar o nosso pão para colocar para assar, ele esparrama porque ele perde a estrutura dele muito fácil, porque a estrutura está muito frágil. Então, o ideal é que a gente não deixe o nosso pão fermentar e passar do ponto. Por esse motivo, eu gosto de fermentar o meu pão só até ele praticamente dobrar de volume. Eu gosto de me guiar mais pelo aspecto visual. E você pode fazer também o teste do dedo. Quando você aperta a superfície do pão e ele volta devagar e deixa uma leve marca. Mas como eu disse, eu gosto de me guiar mais pelo aspecto visual. Se eu observo que o meu pão praticamente dobrou de volume, eu asso. E o terceiro motivo pelo qual o seu pão esparrama e vira um disco voador é a modelagem muito solta. Muitas vezes a gente quer fazer um pão com uma massa muito hidratada, com muita água, e uma coisa leva a outra. Acaba que a gente não capricha na modelagem, faz a modelagem muito solta e o seu pão, na hora que você vai virar para colocar para assar, ele esparrama. Por essa razão, quando você estiver fazendo um pão mais hidratado, com uma hidratação um pouco mais alta, é legal que você aperte mais, faça uma modelagem ali mais firme para o seu pão aguentar, ter mais estrutura quando você virar e for colocar ele para assar. E o quarto motivo que pode fazer o seu pão esparramar é o corte muito profundo. Os cortes ou incisões nos pães, eles foram feitos para a gente direcionar os vapores que vão saindo ali durante o assamento do pão e estimular o crescimento do pão. O corte ele vai influenciar muito no formato final do seu pão. E por essa razão, o corte ele não pode nem ser muito profundo e nem ser muito raso. Se o corte for muito raso, ele vai ser insuficiente e vai acabar que o ar ele vai procurar outro caminho ali para sair. E o que muitas vezes vai fazer com que o seu pão rache. Do contrário, se você faz um corte muito profundo num pão que está muito gaseificado, fermentou demais, você vai acabar que vai quebrar toda a estrutura ali do seu pão e o seu pão, consequentemente, vai esparramar e vai virar um disco voador. E eu já escrevi um post completo sobre como o corte ele pode influenciar o formato final do seu pão. Esse post ficou bem interessante, confere lá no meupãocaseiro.com.br. Mas independente de qualquer coisa, se o seu pão esparramou, não fique triste. Tudo faz parte do aprendizado, da observação e na panificação, observação é tudo. Esses percalços que vão ocorrer no nosso caminho vão fazendo a gente crescer e evoluir. A gente só não pode desanimar e continuar com as nossas fornadas, continuar testando e observando. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal e até a próxima!